Bem-vindos, eu sou Luiz Castelo e neste vídeo, dando continuidade ao assunto Física 1, nós vamos começar a falar do capítulo de vetores. Pessoal, vetor, vamos tentar entender por que a gente estuda esse tal de vetor e qual que é a sua vantagem aqui dentro do curso de Física. A gente vai começar falando assim, a gente tem dois tipos de grandezas muito básicas em Física. Nós temos grandezas chamadas grandezas escalares e outras grandezas chamadas de grandezas vetoriais. Quem é quem? A grandeza escalar são aquelas grandezas que basta eu falar quanto ela vale e a sua unidade e essa grandeza está bem caracterizada. Por exemplo, quando eu falo para vocês de temperatura, de tempo, de energia, são exemplos de grandezas escalares. Porque quando eu falo de temperatura, eu falo assim, nós estamos com 22 graus Celsius dentro da sala de aula. É muito bem caracterizada essa informação. Eu não preciso falar mais nada a respeito desta grandeza, temperatura, além dos 22, que é o valor dela, e da unidade de medida, que é o grau Celsius. A unidade de medida é extremamente importante, que ela poderia ser 22, outra unidade de medida. Aí mudaria completamente a temperatura naquele local. Mas eu não preciso falar uma orientação para esta temperatura. Eu não preciso falar para onde essa temperatura está indo. É o que é. A temperatura agora na sala de aula é de 22 graus Celsius. Já as grandezas que eu preciso mostrar para que lado está ocorrendo alguma coisa, essas grandezas são grandezas vetoriais. Por exemplo, quando eu falo de força, eu preciso falar para onde eu estou fazendo força ou para onde eu desejo fazer força. Senão eu chego aqui na sala de aula e falo assim, nesta mesa aqui, faça uma força de 150 newton. O cara vai levar a mesa para onde ele quiser. Eu tenho que especificar para que direção e qual o sentido que eu quero que a força seja aplicada sobre essa mesa. Outro exemplo, velocidade. Quando eu falo de velocidade, eu falo, um carro passou aqui na porta a 40 km por hora, eu tenho que falar para onde esse carro está se movimentando. Se ele está se movimentando para cima ou para baixo da rua, para a direita ou para a esquerda da rua. Eu preciso dar uma orientação e um sentido para esta velocidade. Da mesma forma, a aceleração. Então, estes são exemplos de grandezas vetoriais. Então, esse é um dos grandes motivos da gente estudar vetores em física. Por quê? Porque eu tenho grandezas escalares e eu tenho grandezas que precisam de mais do que aquilo que é apresentado nas grandezas escalares, que são as grandezas vetoriais. Outra grande vantagem de se estudar vetores é que o vetor ele não tem uma posição fixa para eu colocar ele. A gente depois vai tentar mostrar mais ou menos isso para vocês, mas eu posso, desde que eu respeite a direção e o sentido e o módulo do vetor, o quanto ele vale, o tamanho dele, eu posso colocar ele onde eu bem entender. E isso me dá uma liberdade para trabalhar com vários sistemas de coordenadas diferentes. Eu sei que a gente não vai apresentar aqui para vocês vários sistemas de coordenadas diferentes, mas se em algum momento ou quando vocês forem ver outro sistema de coordenada, a notação vetorial vai ajudar muito. Eu posso usar a notação vetorial para um sistema de coordenadas cartesiana, eu posso usar uma notação vetorial com as mesmas propriedades dos vetores para um sistema de coordenada cilíndrico, para um sistema de coordenada esférico. Então, o vetor vai facilitar quando eu tiver que caracterizar algo em cima de um sistema de coordenadas, porque a operação vetorial não vai mudar em nenhum desses sistemas. Então, isso vai ser uma outra parte interessante de se estudar vetores. Tá? Então, o que a gente tem até agora? Tem que, para vocês que estão começando aqui o curso de Física 1, é que é interessante eu saber vetores porque eu tenho grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais são mais facilmente descritas com a notação matemática de vetores.
Sabendo que a gente vai estudar vetores e que isso tem uma importância para a gente no curso de física e outras importâncias diversas em outros assuntos da engenharia, da matemática ou o que quer que seja dentro de um curso de exato, vamos ver o que é este tal de vetor. O vetor para a gente é uma representação geométrica que me indica, como eu disse antes, módulo, direção e sentido. O que é o módulo? O módulo é o tamanho do vetor, o quanto ele vale. Direção é a reta sobre a qual o vetor está apoiado. E sentido, para que lado desta reta o vetor está sendo apontado. Então, a gente representa vetor por setas. E se eu quiser levar em consideração a escala, o tamanho que eu desenhei da seta é o tamanho da grandeza que eu estou aferindo naquele momento. Então, olha aqui, vetor. O que é um vetor? Vetor é nada mais, nada menos do que uma seta. Esta seta é chamada vetor. A reta sobre a qual esta seta está apoiada é a direção do vetor. E a seta propriamente dita fala para mim qual é o sentido deste vetor nesta direção que ele está aqui. Então, se eu adotasse aqui, por exemplo, não precisava ser assim, tá? Um sistema de coordenadas baseado na rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, norte, sul, leste, oeste, este vetor, supondo que aqui vamos chutar um valor aqui para esse ângulo de 45 graus, este vetor estaria na direção 45 graus com o eixo leste agora essa era a direção, e o sentido de sudoeste para nordeste, porque a seta aponta para onde ele está indo. Então, a origem, esta base aqui, onde não está a seta, chama origem. Do vetor. E a seta, a ponta da seta aqui, chama extremidade. Então, nada mais é do que uma seta, esse tal de vetor. Tudo bem? A gente vai aqui representar vetor no quadro. Existem outras representações em livros, que eles podem representar por letras em negrito, letras em itálico. Como no quadro isso é inviável, vocês vão encontrar também na maioria dos livros a representação de vetor pela letra que ele quiser chamar o vetor. Por exemplo, vamos chamar esse vetor de A, com uma setinha em cima. Essa setinha em cima não tem nada a ver com direção e sentido. Essa setinha em cima só serve para falar que isto que eu estou olhando é uma grandeza vetorial chamada A para mim. Eu chamei este vetor de vetor A. Então, eu leio assim, o vetor A está na direção 45 graus com o eixo leste no sentido de sudoeste para nordeste. É assim que eu leio este vetor aqui. Tudo bem? Então, eu posso fazer várias operações matemáticas com esse vetor. Da mesma forma que eu fazia várias operações matemáticas com o escalar, eu posso fazer as mesmas operações matemáticas com o vetor. São elas a adição, a subtração, a divisão, a multiplicação, as derivadas e as integrais. Eu posso fazer tudo isso com o vetor. Vamos começar a entender aqui o que eu posso fazer com a soma de um vetor. Essa é uma das coisas que a gente mais vai usar aqui, juntamente com a multiplicação. Então, vamos tratar aqui de introduzir o assunto soma vetorial nesta aula. Então, a soma
Temos vários jeitos de fazer soma de vetor. Não temos só um jeito de fazer soma de vetor. Mas o que vai ficar importante aqui, até agora, daqui a pouco a gente vai ver uma forma específica de somar vetores, mas o que vai ficar importante para mim até agora é que as propriedades que eu tinha para somar um número escalar, eu tenho para somar os meus vetores. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar para vocês que, por exemplo, se eu somar o vetor A com o vetor B, é a mesma coisa que somar o vetor B com o vetor A. Isso parece ser muito óbvio, mas eu faço questão de mostrar porque na multiplicação não é sempre assim. As propriedades da multiplicação para o vetor são diferentes das propriedades de multiplicação para os escalares, mas na soma eu posso fazer isso. A mais B, vetores, é igual a B mais A, quando são vetores também. Isso não tem problema nenhum. Eu posso também usar a outra propriedade aqui, que é falar que A mais B mais C pode ser igual a ordem aqui, pouco me interessa quando eu estou falando de soma vetorial. Eu posso falar que isso aqui é igual a A mais C mais B. Também é uma propriedade que seria aplicado aos escalares e que eu posso utilizar nos meus vetores aqui. Essa propriedade a gente já sabe que ela chama associativa e essa propriedade, se vocês não lembram, é a propriedade comutativa. Eu posso somar um vetor com seu oposto. Quando eu faço isso, eu vou achar o número zero como resposta. Por quê? Porque o oposto deste vetor é este mesmo vetor, só que apontado no outro sentido. E isso é uma propriedade importante na soma de vetores. O que eu quero dizer com isso? É que se eu pegar um vetor A e somar com o vetor menos A, isso aqui vai dar zero. Quando eu coloco menos em um vetor, é só trocar a seta de lado. Em vez dela estar apontando para cá, agora ela está apontando para o outro lado. Eu não posso trocar a direção, eu troquei só o sentido. Quando eu troco só o sentido, significa que eu coloquei um sinal de menos no meu vetor. Então, isso aqui me remete à propriedade de subtração de vetores que respeita as mesmas leis da soma. O que seria uma subtração de vetores? Significaria ter um vetor para o lado oposto daquele que eu adotei como sendo positivo. Então, se eu adotei este lado como sendo positivo, o que eu adotar para o lado de cá vai ser o meu lado negativo e eu vou colocar um sinal de menos nestes meus vetores e vou respeitar as mesmas propriedades da soma para a subtração desses vetores. Então, aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre a parte da soma dos vetores. Como é que eu posso fazer essa soma geométrica de vetores? Vamos ver como é que eu faço uma soma geométrica de vetores e depois a gente vai tratar um outro assunto e aí depois a gente vê, então, outra forma de somar vetores. Gente, como eu disse para vocês, eu tenho vetor e se eu tenho vetor, eu não preciso me preocupar com a localização deste vetor. Essa é uma grande vantagem dele. Eu posso movimentar o meu vetor no meu espaço de forma que ele mantenha sempre a direção e o sentido e o módulo dele, mas eu posso colocar ele em qualquer lugar. Então, vamos ver aqui. Imagina que aqui eu tenha um vetor, ó. Este vetor A. Está aqui. E aqui eu tenho este vetor B. Eu quero saber geometricamente, só geometricamente,
quem é a soma do vetor A com o vetor B. Então, se eu quero ver geometricamente quem é a soma de A com B, o que a gente faz e eu sugiro que vocês façam neste formato, existem outros formatos aí, o pessoal da matemática até prefere fazer outros formatos, mas eu sugiro para vocês aqui que unam esses dois vetores pelas suas extremidades. E a gente vai determinar quem é a soma desses dois vetores. Olha aqui o que eu estou falando. Como assim unir pela extremidade? Já que vetor eu posso colocar onde eu quero, eu vou copiar este vetor. Vamos fazer de conta que eu consigo fazer isso aqui no quadro, já que não tem um quadriculado. Eu copio ele exatamente em uma origem de alguma coisa. Vou supor que eu estou em um plano cartesiano. Aqui é meu eixo X, aqui é meu eixo Y, aqui é meu eixo X, e eu vou copiar aquele vetor A na origem aqui, porque o vetor não depende de onde ele está, eu posso colocar onde eu quiser, eu vou copiar esse vetor A aqui, ó. Suponha que é o mesmo, tá? Aqui está meu vetor A. Origem, extremidade. Eu vou colocar o vetor B, origem de B, na origem do vetor A. Então, ó, eu venho aqui, mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido. Coloquei aqui o meu vetor B. Então, este é o jeito geométrico para se fazer a soma de vetores. Precisa ser origem com origem? Não precisa. Eu poderia ter copiado esse vetor B na pontinha do vetor A lá. Os matemáticos até preferem este outro método. Eu prefiro origem com origem. Recomendo a vocês. Na ocasião de um curso presencial, eu explico para vocês por que da minha preferência aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu quero saber quem é a soma. Quem é a soma geométrica daquilo ali? Já que a gente está falando de soma, eu vou colocar aqui um título, um subtítulo, então, ó, soma geométrica. A soma geométrica, pessoal, é só você copiar este vetor B agora na extremidade do vetor A, com o mesmo tamanho, o mesmo tudo. Eu vim aqui, ó, e copio o vetor B e copio o vetor A na extremidade do vetor B. Copiei o vetor A na extremidade do vetor B. A união da extremidade, a união da origem dos dois até a extremidade dos dois, ou seja, esse vetor que eu estou desenhando aqui, ó, em amarelo, chama vetor soma, que eu vou chamar de S. Esta é a soma geométrica destes dois vetores A e B. Ou seja, este S que eu estou falando aqui, ó, é igual a mais B, quando eu faço ele em desenho, em geometria, está ali. E para que eu calcule isso, eu devo saber qual é o ângulo entre A e B. Se eu souber quem é este ângulo que nós vamos chamar de θ aqui, entre A e B, é possível, é uma das formas possíveis que eu tenho para somar estes vetores e agora determinar um número, um valor para ele. Se isso aqui fosse feito em escala, num papel milimetrado, bastaria eu contar quantos centímetros ele teria no eixo X, quanto teria no eixo Y e ver qual que é esse tamanho aqui através do Teorema de Pitágoras. Dá uma olhadinha, lembra do Teorema de Pitágoras para quem não lembra, é extremamente importante para vocês aqui da Exatas, tá? Então, um dos jeitos é este aqui.
Eu poderia contar lá, se eu desenho ele em escala, no papel milimetrado, calculo de um lado, calculo do outro ali, ó. Calculo não, leio de um lado, eu leio no eixo X, leio no eixo Y, e aí calculo assim a hipotenusa daquele triângulo retângulo, que seria aquela seta amarela, que é o meu vetor soma ali. Mas existe também aqui para a gente uma equação que me permite calcular a soma deste vetor A mais B aqui. E esta equação, eu costumo falar aqui, quando eu estou em sala de aula, eu costumo falar brincando, é o teorema de Pitágoras aperfeiçoado. É o teorema de Pitágoras que vale para tudo, porque o teorema de Pitágoras é uma particularidade dessa equação que a gente vai colocar aqui, que é a chamada lei dos cossenos. Tenho certeza que vocês já viram lei dos cossenos, vale a pena relembrar essa tal de lei dos cossenos. Então, vamos ver aqui como é que ficaria a lei dos cossenos para o vetor A mais B. O vetor A mais B, que é o vetor soma, e aqui eu vou calcular o módulo dele apenas, porque a orientação e o sentido desse vetor amarelo, a gente vai ver ele geometricamente desenhando. O que eu vou calcular aqui agora é o valor do módulo, só o número, quanto vale a soma. E não vou estar calculando aqui neste momento orientação e sentido. Tudo bem? Então vamos lá. Quem que é? Isso aqui é igual a raiz quadrada do módulo do vetor A ao quadrado. Módulo do vetor A. A gente vai falar sobre módulo de vetor daqui a pouco. Mais o módulo do vetor B ao quadrado, mais 2 vezes o módulo do A, vezes o módulo do B, vezes o cosseno do ângulo entre A e B. Com esta equação denominada lei dos cossenos, por isso que aparece o cosseno ali, eu consigo saber qual é o módulo dessa soma vetorial que aqui está. Então, gente, isso aqui não me dá orientação e sentido, isso aqui me dá o valor apenas. O valor a gente vai sempre chamar de módulo de um vetor daqui para frente, tá? Então, isto aqui é chamado lei dos cossenos. Por que que eu falo que isso aqui, por que que eu falo que o teorema de Pitágoras é uma abreviação disso aqui? Porque o teorema de Pitágoras é exatamente a lei dos cossenos quando o ângulo aqui vale 90 graus, ou seja, só vale para triângulos retângulos. Se aqui eu tivesse um triângulo retângulo de A com B, conseguisse fechar um triângulo retângulo ali, eu poderia usar o teorema de Pitágoras. Por isso que eu falei, ó, fecha aqui a coordenada, vê quanto que ele tem no eixo X, vê quanto que ele tem do eixo Y até chegar aqui na pontinha do amarelo e usa o teorema de Pitágoras. É uma das possibilidades. Então, este aqui, digamos assim, é a generalização do teorema de Pitágoras. Então, este é um dos jeitos de fazer soma de vetores. No próximo vídeo, agora a gente vai dar continuidade ao assunto vetores, onde a gente vai falar sobre as componentes de um vetor, os pedaços de um vetor. A gente pode pegar esse vetor e dividir ele em cima de um eixo X, em cima de um eixo Y, ou outro sistema de coordenadas. A gente vai estar falando aqui do cartesiano. Esta divisão dele em cima de um eixo a gente chama de componentes do vetor, e a gente vai também falar sobre o que é o módulo deste vetor ali naquele momento, tá? Então a gente vai fazer para esse vídeo aqui agora e segue para o próximo vídeo, onde a gente vai explicar componentes de um vetor e mais algumas outras coisas que a gente vai estar descrevendo no segundo vídeo de vetores.